Capítulo 10. Disposições finais. Artigo 62. A SGCE poderá solicitar à PGE ou ao Ministério Público do Estado que adotem as providências previstas no parágrafo 4º do artigo 19 da Lei Federal nº M. 2846, de 2013. Parágrafo único. A autoridade instauradora poderá recomendar à PGE ou ao Ministério Público do Estado que sejam promovidas as medidas previstas nos incisos I a 4º do artigo 19 da Lei Federal nº 12.846, de 2013. Artigo 63. Se verificado que o ato contra a administração pública estadual atingiu ou possa ter atingido. Inciso 1º. A administração pública de outro ente da Federação, a SCGE, dará ciência à respectiva autoridade competente para instauração do processo administrativo de responsabilização. Inciso 2º. A administração pública estrangeira, a SCGE, dará ciência à Controladoria Geral da União. Artigo 64. Constatando que as condutas objeto de apuração possam ter relação com as infrações previstas no artigo 36 da Lei Federal nº M. 2529, de 30 de novembro de 2011, a SCGE dará ciência ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica CAD, da instauração de processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica, podendo fornecer informações e provas obtidas, sem prejuízo do sigilo das propostas de acordo de leniência, conforme previsto no parágrafo 6º do artigo 16 da Lei Federal nº M. 2846, de 2013. Artigo 65. A Secretaria de Administração do Estado SAD adotará as providências para as devidas publicações no CNEP e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 6, de forma a atender às disposições da Lei Federal nº M. 2846, de 2013. Parágrafo 1º. O Poder Executivo manterá atualizados, no CADFOR, administrado pela SAD, os dados relativos às sanções aplicadas por decorrência desta lei. Parágrafo 2º. A autoridade competente para celebrar acordos de leniência previstos nesta lei também deverá prestar e manter atualizadas no CADFOR, após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo administrativo. Parágrafo 3º. Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, deverá ser incluída referência ao respectivo descumprimento no CADFOR, administrado pela SAD. Parágrafo 4º. Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos do cadastro depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador, ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, mediante solicitação da pessoa jurídica. Artigo 66. O Poder Executivo regulamentará, mediante decreto, no prazo de 60 dias a contar da publicação desta lei, o Fundo Estadual Vinculado de Combate à Corrupção. Artigo 67. O processamento do PAR não interfere no segmento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à administração pública estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público, exceto se forem objeto do acordo de leniência, nos termos em que for firmado. Artigo 68. A SCGE publicará ao menos uma vez por ano em seu sítio eletrônico o relatório indicando no mínimo as seguintes informações do período. Inciso 1º. O número total de PAR instaurados, em andamento e transitados em julgado no Estado. Inciso 2º. O número de inspeções realizadas em processos licitatórios no Estado, e inciso 3º. O valor total das multas aplicadas em virtude de decisões administrativas sancionadoras proferidas em sede de PAR.
Artigo 69. Caberá ao secretário da SCGE e ao Procurador-Geral do Estado expedir orientações e procedimentos complementares para a execução desta lei. Artigo 70. O Poder Executivo editará os regulamentos complementares, que se fizerem necessários à operacionalização desta lei. Artigo 71. Eventuais descumprimentos das disposições desta lei serão objeto de apuração em procedimento administrativo específico, cuja instauração será levada a conhecimento do chefe do Poder Executivo. Artigo 72. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.